Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Movecast. Esse é um podcast sobre psicologia do esporte, mas que também abrange outras áreas, né, das ciências do esporte. E hoje é uma alegria aqui estar com o Marcos, que ele é cardiologista. Então, por favor, se apresente. Obrigado, meu nome é Marcos Aurélio Barros, eu sou cardiologista, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e sou amante dos esportes também. Sim, inclusive a gente já chegou a jogar um match juntos. Sim, Tá com muito tempo, né? há bastante tempo. Que eu estava fazendo ensino médio. Mas como você começou a praticar esportes e por que é importante fazer exercício físico? Então, o esporte deve fazer parte do dia a dia das pessoas desde cedo, né? O incentivo deve surgir ainda quando criança. Esse aí tem que ser um compromisso dos pais com os filhos, estimular e criar o desejo de continuar a praticar esporte. O grande problema da idade média, né, a idade, digamos, adulta das pessoas que estão sedentárias, porque o estímulo para permanecer praticando esporte desaparece quando as obrigações começam a surgir. Trabalho, casamento, filho. Então, esse momento aí é um momento crucial, onde as pessoas têm que priorizar a prática de atividade física. Então é sempre importante conciliar cada coisa, né? Na verdade, é o seguinte, todo mundo vai ter suas 24 horas do dia para distribuir. E normalmente a gente faz isso priorizando as coisas que são mais importantes. E dentro dessas coisas a atividade física tem que estar incluída. Né? Empresas, por exemplo, que buscam produtividade, que buscam melhor desempenho dos seus profissionais, já incluem o horário de trabalho e atividade física. E esse talvez seja um tema que a gente tem que buscar junto ao nosso político, junto à nossa sociedade, né? Um tempo, dentro do nosso tempo útil para praticar esporte. Normalmente as pessoas querem fazer isso ou desejam fazer isso antes de começar o trabalho ou no fim do dia, no fim do expediente. Isso costuma trazer dois problemas: a sensação de que não tem tempo para praticar esporte e a irregularidade. Hoje não deu tempo, hoje não deu tempo. Inclusive, talvez também ajude no rendimento da pessoa no trabalho também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A, a psicologia da pessoa, por incrível que pareça, não depende só da psique. Depende da interação corpo com a mente. E aí são vários eixos neurohormonais, né? Inclusive com o intestino, com placa motora, são várias fontes de estímulos para que a pessoa se sinta bem. Entendi. Inclusive, a própria OMS, ela aumentou o tempo necessário para a pessoa praticar atividade física durante a semana. Você vai de 150 minutos, passa a ser 300 minutos. Nós temos aí várias, digamos assim, correntes, linhas de sugestões, né, digamos assim. Recomendado para nós, cardiologistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é 30 minutos por dia, se possível, durante 7 dias por semana. Né? Agora, isso vai depender muito de como é seu dia a dia, né? Se você tem uma vida mais ativa, se você é obcecado no trabalho, se você tem uma atividade mais dinâmica durante o dia, talvez uma carga menor de atividade seja o suficiente. Mas se você já é uma pessoa que trabalha sentado, que tem, digamos assim, uma marca mais de sedentarismo na sua vida, talvez você tenha que estender isso um pouco mais, respeitando, obviamente, individualidades, doenças crônicas, né? Ser portador de doença crônica, por exemplo, irritantes, como rinite, artrite reumatoide, lúpus, já, digamos, impede algumas atividades e uma carga de atividade física menor já possa ser suficiente. Entendi. Então, por exemplo, isso vai variar de cada caso, né? Por Exato. exemplo, se a pessoa ela tem essa limitação da própria doença crônica, como você falou, ela não precisa seguir a risca todo o cronograma, mas basta se movimentar para. Exatamente. É assim, isso aí chama individualização, né? Sim. A individualização da atividade física com os tratamentos em si, hoje é pedra angular junto com as normatizações, que seriam as diretrizes. Hoje, basicamente, você se baseia por diretriz e por individualização. Aí, voltando lá no que você falou sobre
a responsabilidade dos pais, né? Como é que seria o exercício físico para as crianças? Bom, tem uma premissa na atividade física que qualquer atividade física é melhor que nenhuma atividade física, né? Então, a criança deve começar de forma lúdica mesmo, né? Brincadeiras ao ar livre, movimentações, logicamente respeitando individualidades, porque existem um padrão de muscular, até de formato físico, né? Que impõe mais atividade aeróbica ou menos atividade aeróbica de acordo com a resistência, o número de fibras brancas e vermelhas, enfim, então, uma individualização com o profissional adequado já vai ajudar bastante. Sim, e qual é a importância das crianças a fazer atividade física durante a aula de educação física? Porque, por exemplo, hoje, infelizmente, ainda é opcional, né? E acaba que muitas. Isso é uma grande perda, né, para o ensino, de uma maneira geral, essa opcionalidade. Antigamente fazia parte da grade normal, mas, assim, educação física ou atividade física, poderia até trocar o nome, né, a sugestão, tem que fazer parte do dia a dia das escolas, mesmo naquela fase mais importante, digamos, de estudo no ensino médio, onde as pessoas estão comprometidas com o vestibular, por exemplo, né, com o Enem hoje. Nesse momento aí, quem faz atividade física tem vários trabalhos sugerindo que tem um desempenho melhor do que quem não faz. Sim, e é uma oportunidade para justamente essa interação social também, né? Por exemplo, tá naquele clube, naquela ansiedade das provas e ter que lidar com esse tipo de pressão seria uma solução com uma estratégia para fugir um pouco disso. Aí normalmente vai aquela questão da individualização, assim, é evidente aí que você, nessa fase que você está, depende muito dos seus objetivos pessoais, né? Quem quer passar em primeiro lugar, por exemplo, no Enem, no Enem, desculpa, tem que ter um volume de atividade física, digamos, muito menor do que quem só quer passar, por exemplo, né? Comprometimento com seus objetivos também tem que ser respeitado. Obviamente, o que nós estamos falando aqui é de promoção de saúde, né? E aí, a doença aterosclerótica, digamos assim, que é a minha praia aqui, se inicia com a estria gordurosa, que é mais ou menos aí na adolescência, no início da idade adulta. E essa formação das placas ateroscleróticas, elas estão diretamente relacionadas com alguns fatores de risco, esses mais usuais. Nível de colesterol, história familiar e principalmente sedentarismo e diabetes. Esses dois, né, que ainda tem hipertensão, o fato de fumar ou não, esses fatores juntos vão, digamos assim, determinar o futuro, junto com a genética, isso, o futuro da precocidade ou do adiamento da doença aterosclerótica, infarto, AVC, morte súbita. Então, quanto mais tempo a gente demorar, digamos assim, para estar de frente, para se encontrar com a doença aterosclerótica, melhor. Ela virá sem dúvida. A questão é o que a gente vai fazer para retardar isso. Uma das coisas que a gente sabe que retarda isso aí é o endurance, ou resistência. E isso aí só se consegue com atividade física. A gente não tem ainda proibido, medicamento para, digamos assim, conseguir aumentar a resistência física das pessoas, né? Tanto é que a maior causa de mortalidade na terceira idade é a fragilidade, né? Entre aí incluídas as quedas. E essa fragilidade ela é dada pela falta de resistência. E essa resistência ela só é adquirida ao longo da vida com exercício de força, aeróbica, enfim. E aí tem toda uma ciência envolvida hoje, digamos assim, com a compartimentalização do ensino e o volume de informações que a gente tem. Cada vez fica mais complexo, né? Até uma atividade física, tem que ser assim, tem que ser. Então, respeitar o consenso, né, que existem. E, de novo, a premissa que para atividade física vale, acho que é melhor qualquer atividade física do que nem. Como é que é o exercício físico para o idoso? Porque assim, aumentou a expectativa de vida do brasileiro, né? Dos anos para cá sempre aumentando. Mas existe uma resistência ainda do idoso. Como é que você vê como deve ser feita a atividade física do idoso? O idoso, assim, no caso, a parte, né? Porque o idoso ele é classificado de acordo com o grau de fragilidade dele. Se a pessoa chegou na terceira idade,
e vem praticando atividade física, e vem tendo um nível de endurance alto, tem alta resistência, faz atividade aeróbica, exercício de força, e ela chegou bem na terceira idade, provavelmente esse não é o problema. Vai conviver com doenças crônicas, óbvio, faz parte da faixa etária. Essa faixa etária de aparecimento dessas doenças, então, apesar da gente estar com doença aterosclerótica aparecendo mais precocemente, a longevidade das pessoas está aumentando, a expectativa de vida está aumentando, mas não quer dizer que a qualidade de vida esteja aumentando. Esse é um dos problemas dentro da sociedade, né? Hoje nós temos muitos medicamentos, terapêuticos que prolongam a vida, mas em se tratando de qualidade de vida, a gente não tem ainda fatores, digamos assim, corporais que melhoram a qualidade de vida. Pelo contrário, os fatores extracorporais, e aí se inclui a tecnologia, têm se mostrado que são pioradores, digamos assim, da qualidade de vida, trazendo mais ansiedade, que é um problema hoje, digamos assim, persistente, né, permanente dentro da sociedade, principalmente nas classes de pessoas, classe não, fica no grupo de faixa etária mais extrema, né, os adolescentes e os adultos que estão entrando na terceira idade se deparam com problemas de tecnologia. E qual é a interação entre o peso, né, o sedentarismo, com a obesidade, que você falou também? O sedentarismo, assim, todo mundo tem sua taxa metabólica basal, né, em média 330 quilocalorias por quilo hora dia, mais ou menos isso aí. Para a média é 30 quilocal por quilo dia. Então, esse aí é o metabolismo basal de todo mundo. Todo mundo deveria comer somente 30 calorias por quilo por dia para não aumentar de peso. Em outras palavras, de acordo com o volume de atividade física que a pessoa faz, você pode queimar mais calorias e ajudar, digamos assim, a perder peso por quem está acima do peso, ingerindo. E lembrando que é por quilo de peso ideal, né? Sim. Você pode pegar uma pessoa de 200 quilos e botar 30 calorias em cima disso, vai dar 6.000 calorias por dia, vai continuar gordo, né? Então, para diminuir o peso ou para manter o peso adequado, é o número de calorias pelo metabolismo basal por dia, e esse aí deve ser respeitado. Atividade física como uma forma de queimar calorias não é um bom negócio, porque uma hora de caminhada vai queimar aí entre 30 e 50 calorias. Então não é um bom negócio, porque é preciso uma quantidade muito grande de atividade física para conseguir queimar calorias. O ideal é o controle nutricional mesmo e atividade física. O objetivo principal é ganho de resistência, endurance. Isso aí vai aumentar o metabolismo basal e vai facilitar a perda de peso. Mas se a pessoa, principalmente quem está consumindo muitas calorias, digamos assim, se ancorar na, na atividade física como o seu start ou a sua base para perder peso, infelizmente vai ter problema. Né? Sim. Primeiro, no tripé, nutrição, repouso e esforço, ou atividade física, o equilíbrio disso aí é que deixa a pessoa no peso que ela está. Né? Isso também faz parte da direito da saúde mental. A nutrição, né, a alimentação da pessoa, a fazer a atividade física, realizar a atividade física, e o sono, que foi o Sim, seu descanso, né? sim. Que é onde vai produzir a melatonina para eliminar um pouco do cortisol, até que ciclo circadiano. Sim. Então, Toda vez, assim, toda vez que a gente se depara com pessoas muito jovens fazendo qualquer atividade, a inexperiência, digamos assim, é o nosso prato de entrada, né, para todos nós. sim, E quando a gente é muito jovem, a gente imagina que a atividade física é o único padrão, ou o padrão principal da saúde. Não é um tripé. O tripé depende de atividade física como estímulo, nutrição como a base para formar elementos corporais existentes, músculo, tendões, ossos. um pouco da nutrição, né? Exatamente. E o repouso. É no repouso que os tecidos se regeneram, que a hipertrofia acontece para quem quer hipertrofia, que a gordura é queimada para quem quer, digamos assim,
diminuir aquelas gorduras localizadas, tudo isso aí acontece no repouso. E esse repouso, de preferência, durante o sono REM, né? Que é o sono profundo. Sim, sim. Esse tripé aí é o tripé da saúde, sem dúvida. O problema, normalmente, é a prática, né? Quando você se depara com necessidade de fazer prova, conseguir, digamos, produtividade no trabalho, quando você se depara com o mundo real, normalmente é difícil equilibrar esse tripé com o trabalho, estudo, trabalho e estudo, para quem trabalha e estuda, né? Enfim. Aí você falou isso aí, eu tenho uma dificuldade também de, em épocas de provas, eu estou muito focado nas provas e acabo deixando até um pouco de lado a educação física. E para voltar é um pouco mais complicado, mas depois que volta fica melhor. Agora, na questão do endurance, por exemplo, no cardio, né? Qual é a importância de ter um planejamento para manter a frequência cardíaca? Porque, por exemplo, tem o VO2, né, que é o volume de oxigênio que o nosso pulmão existe. O nosso corpo consome a quantidade Isso, de O2 por minuto, né? Isso. E exala a quantidade de CO2 por minuto. Bem, assim, a atividade física ela deve respeitar a frequência cardíaca máxima para aquela idade, que é bem fácil de calcular, 220 menos a idade. Isso aí é a frequência cardíaca máxima. Bom, a atividade física ideal, ela deve trabalhar com que frequência? Com 75% dessa atividade, dessa frequência cardíaca. Então, é evidente que numa prova, uma vez ou outra, você passar da frequência cardíaca no máximo, não tem problema nenhum. Mas se você estiver fazendo no dia a dia atividade física com a frequência cardíaca mais alta do que a frequência cardíaca máxima, adequada para a idade, você está fazendo o que a gente chama de overtraining. O organismo vai ficar muito mais cansado do que preparado. E endurance você só consegue praticando atividade física dentro dessa frequência cardíaca. Obviamente que no exercício de força, dificilmente você chega na frequência cardíaca máxima, né? Musculação, então são exercícios anaeróbicos em essência. Mas quando se trata do corredor, do ciclista, do nadador, aí muda. Porque dependendo da quantidade de horas ou do volume da atividade, e dependendo já se o organismo está aquecido ou não, essa frequência pode facilmente chegar na frequência máxima. Principalmente na faixa etária dos 40 a 50 anos. Eu cheguei a conversar aqui com alguns triatletas, né? E eles, os três esportes que ele citou, e tem uns treinos específicos que são de mais velocidade, né? No caso de tiro. E aí, realmente, o corpo ele precisa chegar nesse pico para se acostumar a andar, né? A manter, né? Você vai conseguindo aumentar a sua resistência e seu desempenho à medida que você treina mais tempo dentro dessa frequência. Você sabe como é que eu consigo treinar dentro dessa frequência entre 75% e 100% da frequência máxima? É simples. Bateu a frequência máxima, você diminui a intensidade do treino. Bateu a frequência submáxima, você aumenta a intensidade do treino. Quando você está treinando o tempo de prova, o tempo da atividade física dentro desse range aí, você cria o melhor desempenho do seu corpo. É aquela história que a gente diz, você não fica devendo oxigênio quando para a atividade física. O exemplo que eu dou é o jogador de Série A, quando termina o jogo, o repórter vai entrevistar ele, não está cansado, não está devendo nada de oxigênio. Isso é fruto digamos, do trabalho, do treinamento do dia a dia, onde os fisiologistas conseguiram que aquele atleta treinasse, ou o próprio atleta conseguiu treinar dentro da frequência ideal. Então, para aquele tempo de esforço, mesmo sendo um esforço intenso, que o exemplo aí do futebol, o atleta consegue desempenhar aquilo no seu dia a dia, no jogo também vai ser do mesmo jeito. Entendi. Agora eu vou puxar um pouco para a área da psicologia, né? Por exemplo, você falou dos atletas, existem alguns casos que alguns atletas infelizmente não conseguem lidar com a ansiedade. E aí, diante de uma prova, diante de alguma adversidade, eles podem sofrer aquela sensação de pânico. Não chega a ser um ataque de pânico forte, mas começa a acelerar o coração, né? E aí eles precisam entregar resultado. Então, de que forma seria saudável
contornar essa situação? Assim, cada caso aí teria que ser discutido individualmente, né? Sim, Mas, no geral, é normal, principalmente se for um atleta que precise de resultado, ou se for um atleta que precisa de resultados próprios, e dependendo da personalidade, você pode criar, sim, um tipo de ansiedade para começar, outros para terminar a prova, né? sim, E isso aí é aquela história, como alguns amigos meus dizem que são maratonistas, né? É um jogo de xadrez e cada jogada tem seu tempo. Então, numa prova longa, por exemplo, não adianta ir com muita intensidade no começo. Cada pedra será jogada a seu tempo. E o jogo demora o tempo que o seu corpo aguentar, né? é verdade. Então precisa se conhecer e conhecer o entorno, né? Exatamente. Para depois dar sequência. Assim, para a maioria das pessoas que não são atletas, que é a minha fala que eu acredito que é para esse grupo de Sim. pessoas, né? Para a pessoa comum, o mais importante da atividade física é lembrar o seguinte: nós não vamos fazer atividade física como o centro do emagrecimento. Atividade física é para gerar qualidade de vida, para gerar resistência, para gerar um sono melhor, para gerar um músculo mais forte, para gerar uma postura mais adequada, para gerar, enfim, para gerar qualidade de vida. Se o objetivo é perder peso, e aí nós temos que desmistificar mesmo na maioria das pessoas, o problema é basicamente nutricional. A atividade física vem como, digamos assim, um complemento, ele é secundário a isso aí. E por fim, o sono e o repouso também vem, digamos, para fechar esse grupo. Mas se o objetivo é perder peso, o centro desse tripé aí, a coisa mais forte é a nutrição. Entendi. Do jeito que se o objetivo é hipertrofia muscular ou resistência muscular, o centro aí é a atividade física. Não é que os outros não sejam importantes, a gente já falou que é um tripé, mas você tem que ter aquele, né, digamos assim, aquele onde você vai despejar a maior energia. Né? Qual é o maior perfil de pacientes que você tem? Assim, é muito variado, porque a cardiologia envolve desde de pessoas jovens até pessoas muito idosas, né? Mas, assim, quem é mais preocupado, ou quem é mais atingido com a doença cardiovascular, é a faixa etária entre 40 e 60 anos. Esse grupo aí, que é um grupo que tem ainda preocupações do trabalho, do estudo, e aí tem a história do dia a dia que a gente já falou, que é o grupo mais atingido por não conseguir executar o que a maioria das pessoas sabe que é necessário fazer, na prática, os hábitos, o tempo, enfim, são muitos fatores que impedem a vida saudável, digamos assim. Né? Entendi. Então, numa sociedade que valoriza muito outras coisas que não a vida saudável, o ser humano ele tem uma tendência a copiar comportamento, e o comportamento a ser copiado ainda é, digamos assim, o exagero na alimentação, ficar acordado até mais tarde. Esse ainda é um comportamento dominante, digamos assim. E acho que até um pouco cultural do Brasil também, né? Essa questão. O problema mundial, né? Se a gente pegar, por exemplo, os americanos dos anos 70 até os anos 2000, o problema de obesidade nos Estados Unidos virou um problema de saúde pública, né? Gigantesco. Muitos programas de combate à obesidade. Obesidade de verdade mesmo, o grande obeso, né? Sim. E nós começamos a ter esse problema agora. Não agora em termos de obesidade, sobrepeso, mas de obesidade do grande obeso, o número de cirurgias bariátricas no Brasil tem aumentado muito, né? Sim. E isso aí é fruto de muitas coisas, inclusive a tecnologia. As pessoas cada vez mais têm facilidades. O exemplo do controle remoto da TV, né? Nos anos 70 você tinha que levantar para mudar o canal. Hoje em dia você tem uns 200 canais na sua mão. Assim, eu acho que em comparação com a cultura americana, eu acho que a alimentação ainda é melhor, a nossa. Talvez. Arroz, feijão. Talvez o que seja diferente lá também seja o acesso à quantidade de comida, né? Nos Estados Unidos, os alimentos são vendidos em potes de 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, e num preço muito menor, né? Então, já está provado que tem vários experimentos com ratos, por exemplo, se houver oferta de alimento livre, o ratinho ficou obeso, né?
Sim. E é o que nós estamos vivendo hoje. Praticamente você tem alimento na hora que você quiser, você pega o telefone e pede. Então, essa facilidade do acesso à comida é um dos catalisadores realmente da obesidade. Quais são as piores doenças que podem ter, tanto pelo risco da obesidade e que tem as comorbidades também, né? Sim. Então, se tiver uma, acaba piorando o outro, no caso. Assim, do ponto de vista cardiovascular, o principal problema é a doença aterosclerótica que culmina em infarto, AVC e morte súbita, né? Então, esse paciente aí, ele é digamos, esse evento, em geral, por doença aterosclerótica, ele é causado por ruptura de uma placa aterosclerótica em um vaso estratégico, normalmente as artérias coronárias ou cerebrais. E essa placa aterosclerótica demora anos para se formar. Uma vez formada essa placa, ela pode romper por instabilidade da placa. O que causa instabilidade da placa? O que amolece a placa? Fumar, níveis altos de glicemia, sedentarismo, estresse, pressão alta, fator hereditário, né? Níveis de LDL muito alto, níveis de HDL muito baixo, gordura visceral produzindo algumas substâncias que são maléficas ao organismo, aumentando a quantidade de cortisol basal. Então, esses fatores, e o cigarro vem aí também junto com o diabetes na frente, esses fatores, digamos assim, instabilizam a placa, amolecem a placa. A placa, uma vez que ela se rompe, forma um coágulo, obstrui o vaso e todos os tecidos que estão além daquele ponto de obstrução ficam sem receber oxigênio. Isso é o infarto, é o AVC isquêmico. Então, quando esse evento acontece, ele foi, digamos assim, forjado 20 anos antes, que foi a formação da placa. E não é um evento isolado. É um acréscimo de todo um estilo de vida, né? O evento, infarto, AVC, em geral, para mais de 90% dos casos, a causa foi essa. É lógico que existem outras causas, como dissecção de artéria coronária, infarto sem placa, mas essas são exceções. A grande maioria dos casos, a placa aterosclerótica é o fator desencadeante do processo. Ou melhor, o fator de base do processo. A ruptura da placa é o fator desencadeante. E romper placa está envolvido o sedentarismo. E a obesidade está muito ligada ao sedentarismo, né? Tem um estudo muito bacana do Harvard Medical School que colocou um pontinho vermelho em torno para marcar a pessoa obesa e o peso das pessoas que estavam em torno dela, em vermelho quando tinha obesidade, amarelo sobrepeso e verde em peso adequado. Perto de obeso tem muito obeso. É hábito. Sim. É hábito. Então quando você tem pessoas, porque minha família é toda acima do peso, é hábito. A família come junto, anda junto em geral, e aí é hábito mesmo. Verdade. Inclusive, assim, quando tem acho que isso também, não vou falar do cultura do brasileiro em si, mas não sei se bota do Parnaibano. Quando acontece algum evento, sempre tem que ter comida, né? Por exemplo, qualquer comemoração, uma saída, não sei o que, tem que ter comida. Independente do que for. E geralmente são comidas que não são só alimentos, né? São compostos alimentícios. Verdade. Assim, a oferta, como eu já tinha falado, a oferta de comida é um grande problema, né? Sim. Se a gente imaginar bem, a gente está vivendo um mundo onde as pessoas se preocupam, por exemplo, eu não vou falar que o exemplo que eu vou dar não é o exemplo correto, né? Digamos, se você tomasse um leite, digamos assim, tirado da vaca, como as pessoas antigamente faziam, né? As pessoas dizem, pô, esse leite está contaminado, né? Sei lá, isso tem bactéria, eu não vou dar isso para meu filho. Isso aqui eu jamais, tem que proibir isso aí e tal. Mas se você levar seu filho num shopping e der um sanduíche daquele cheio de gordura, pode, né? Assim, nós estamos vivendo um paradoxo em termos de prioridades, né? Um alimento que antes era saudável, hoje se encontrou defeitos nele, e assim,
Não é que não possa estar contaminado, pode sim. Não é? Mas em compensação, do outro lado, nós temos alimentos que realmente fazem muito mal inserido no nosso dia a dia, né? E com permissão para matar. Verdade. Então, assim, já que a gente vive um momento de legislar, de muita coisa legislando e, digamos assim, interferindo no nosso dia a dia, a coisa mais importante hoje para interferir é na alimentação. E nós não estamos vendo as leis interferirem nisso, né? É livre vender comida de alto impacto negativo, digamos assim. Sim, essa questão das comidas, né? Porque a gente está falando nas comidas porque realmente isso é bem ruim. A nossa culinária é realmente muito boa. Querendo ou não, ela é muito boa. E eu acho que também tem uma questão afetiva também na comida, né? Sempre. Sempre tem. E hoje, por exemplo, eu acho que, trazendo do ponto de vista psicológico, nossa sociedade ela está tão frágil mentalmente que qualquer coisa assim de alimentar já vira uma bola de neve, né? Então, ao invés de saber lidar com todas essas dificuldades que a gente pontuou, acaba indo por esse caminho. Mas assim, agora saindo um pouco da parte alimentar e focando um pouco mais no descanso, por exemplo. Você falou do sono REM, que é o sono que é Regenerativo, né? mais regenerativo. Porque eu também acho importante deixar claro também para o pessoal que hoje a gente acho que romantiza muito aquela rotina desgastante. Não sei se você concorda, Sim, mas sim. Parece que você é mais responsável, né? Quando você está numa atividade sem parar, atividade muito intensa, parece que você é mais responsável. Quando na verdade o equilíbrio digamos assim, a receita para uma vida mais saudável é equilíbrio. E o problema maior nosso, além da oferta de alimento, é que esses alimentos, os alimentos ricos em sódio, ricos em açúcar e ricos em gordura, ele libera catalisadores dentro do nosso organismo que naturalmente exigem mais esses alimentos. Então, no equilíbrio entre insulina e glucagon, por exemplo, se você ingere uma quantidade de alimentos ricos em glicose livre, vai liberar mais insulina. E aí, quando o nível de insulina baixa, o desejo por açúcar aumenta. E aí você, aquela história do último pedacinho de bolo, né? Você fica comendo cada vez mais aquilo ali. E esses catalisadores, em pessoas que estão ansiosas, claramente eles têm uma amplificação desses, digamos assim, dessas sensações, dessas emoções. E aí é a história do último pacote do biscoito, né? Só para de comer quando acaba o último pacote. Esse é um teste muito simples de fazer com quem está passando por esse momento, desejo de perder peso e tal. É se segurar com esses testes aí. Se a pessoa não passa nesses testes aí vem aquela série de frases de Santo Agostinho, né? Para quem não sabe moderar, é melhor se abster. Verdade. E isso também causa aqueles transtornos mentais, né? Por exemplo, transtornos alimentares, no caso, da anorexia e da bulimia. A anorexia não é um problema assim no dia a dia, a gente não vê mais. Mas acho que a bulimia aqui, qualquer. Não que não seja grave, né? Sim. A anorexia é um problema que quando acontece realmente é grave, mas o nosso dia a dia a gente encontrar pessoas com ato compulsivo alimentar muito mais frequente, né? Basta sair na rua e olhar o perfil das pessoas e você vai encontrar muito mais, digamos assim, um interesse por comer do que um interesse por ter mais resistência, valores, né? Sim. Os valores. Se a gente sair à noite, por exemplo, no nosso corredor alimentar da cidade, você vai ver, sei lá, centenas de pontos de alimentação. Esses pontos de alimentação, se a gente for analisar de um por um, dificilmente a gente vai encontrar alimentos saudáveis aí, né? Sim. Com contagem de caloria, com um balanço, digamos assim, energético, proporcional ao seu peso.
peso, a quantidade que você já comeu no dia. Essas são perguntas irrelevantes, tá? Nos restaurantes ou nos pontos de alimentação. Entendi. Então tem muita informação hoje disponível para a sociedade, mas quando se trata do ser humano em si, parece que essa informação é irrelevante na hora de se alimentar, na hora de fazer atividade física, quer dizer, não fazer atividade física, né? Sim. Na hora de trabalhar, isso parece que é irrelevante. Parece que existem várias personas, né? No caso, por exemplo, não, agora a minha persona está de trabalho. Trabalho. E aí, quando sai dessa persona, vira outra coisa. Parece transe, né? A pessoa Isso. começa a comer e ela não para, né? Parece Isso. transe, assim, e daí está envolvido todo tipo de cultura, assim, a nossa cultura está envolvida aí de poder comer, poder de fazer o que eu quero, poder de viver o hoje, poder de não se importar com amanhã, vários tipos de poder que transformam o alimento também numa saída, né? Psicológica, uma felicidade momentânea em algo que se assemelha muito a um tipo de prazer fugaz, onde o amanhã não tem importância. Esse talvez seja um ponto crucial dentro da psicologia hoje para, digamos assim, abordar para a maioria das pessoas. Já para alguns atletas, o problema, em alguns atletas, principalmente atletas recreativos, é que ele também não consegue parar de fazer atividade física. Embora esse aí seja um problema, digamos assim, secundário, porque fazer atividade física é bom, mas é uma curva em J, né? Se for além do que o seu organismo, digamos assim, está preparado naturalmente para resistir, vai fazer mal. Sim. Tanto é que atletas ultramaratonistas, atletas de exercícios prolongados e de muita resistência, eles costumam ter uma sobrevida menor do que o atleta, digamos assim, a pessoa que faz atividade física de forma moderada. Né? Sem falar do desgaste de cada grupo particular que você usa na sua atividade física. Você já teve algum paciente que era atleta? Tem vários pacientes que são atletas recreativos, eu acho que tem 2 ou 3 pacientes que são profissionais, mas assim, o foco principal, ninguém está isento de doença aterosclerótica coronariana, nem mesmo os atletas. E aí vou repetir, por mais paradoxal que possa parecer, o objetivo quando a gente faz esporte não é ficar imortais, né? Todo mundo vai morrer. É ter qualidade de vida. Durante a sua vida, você ter qualidade de vida mais aproximada do ideal. As pessoas que fazem atividade física conseguem resultados de qualidade de vida melhor. Não quer dizer que elas irão viver mais. Por mais paradoxal que possa parecer, aquele pingução lá, bem inchado, ou aquele fumador, eventualmente ele pode viver mais do que um atleta, mas com qualidade de vida muito menor. E por que isso acontece? Porque a vida não é determinada só por fatores cardiovasculares. A pessoa pode morrer de muitas causas. E tem um código genético interno que tem digamos assim, um mapa de apoptose, que é de morte celular, que é próprio de cada um. Agora, fatalmente, aquela pessoa que tem o seu código genético determinado e faz, digamos assim, que pratica atos ou atividades que são maléficas à saúde, provavelmente ela diminui o tempo de vida delas e mesmo que comparado com outras pessoas, seja maior. Você falou toda a sobrevida, eu lembrei agora de um caso do jogador, que foi acho que foi o Eriksen, que ele teve uma parada, né? Durante o jogo. Assim, ali é um caso, sim, existem muitas doenças. Mas imagina assim, como é que ele volta voltar à performance. Se isso... É isso que eu ia falar. Existem muitas doenças que podem provocar arritmias, no caso dele, uma fibrilação ventricular. Existem muitas doenças. Existe, inclusive, um grupo de doenças em que o coração é estruturalmente normal. A gente chama de canalopatias. São doenças dos canais de sódio, canais de potássio, né? Eventualmente de outros canais menos importantes. Mas o coração pode sofrer um problema de arritmia mesmo estando com tudo normal. Né? O protótipo dessas canalopatias é uma doença chamada síndrome de Brugada.
em que o coração pode fibrilar, que equivale o ventrículo pode fibrilar, que equivale a uma parada cardíaca, com todos os vasos, com a musculatura, com tudo normal. E nesses casos, o que pode ser feito é colocar um cardiodesfibrilador implantável, que é um desfibrilador, só que com um fiozinho dentro do coração, equivale a um marca-passo. Então, como o coração é estruturalmente normal, a pessoa leva uma vida normal. Tá? E, havendo uma fibrilação, esse aparelho dispara e o coração é, digamos assim, ele é reinicializado, né? Ele parece um marca-passo. Sim, isso equivale ao marca-passo. Ele detecta o ritmo do coração e, identificando uma fibrilação ventricular ou uma parada cardíaca, ele dá um choque. Ah, sim. Um choque muito menor, porque já tem um fio colocado lá no tecido do ventrículo, né? Do coração. Sim. Quais são as principais dicas que você dá para as pessoas para os atletas também, né? Mas para quem está fazendo uma atividade física recreativa, para quem quer começar? Vale de novo aquela mensagem inicial. Qualquer atividade física é melhor que nenhuma atividade física. Então, qualquer uma. Caminhar, dançar, se mexer. Né? Eu gosto de brincar que é assim, Se mover. é o prato vazio e as pernas mexendo. Esse aí é o começo de qualquer atividade física. Depois desse momento, sei lá, 1 mês, 2 meses, em que a pessoa se habituou a se mexer, a caminhar, a levantar, se você trabalha... Tá na rotina dela, né? se você trabalha muito tempo sentado, cada hora, a cada 50 minutos, 10 minutos caminhando. Então, depois que você se habituou com isso aí, você pode, digamos assim, melhorar, buscar treinar dentro da frequência submáxima, né, que é 75% da frequência máxima, 15, 20 minutos, e você vai aumentando o tempo até chegar nessa meia hora por dia, 7 dias por semana, que seja o ideal. Agora, entrando agora no quadro de podcast, né? Você falou sobre os mitos, que hoje tem muita informação e fica mais difícil saber o que é verdade ou não. Tem aqui algumas afirmativas, eu quero que você fale se é mito ou se é verdade. Vamos lá. Quem tem arritmia cardíaca não deve praticar esportes. Bom, é assim, como é que eu vou dizer? Primeiro, eu não tenho autoridade para assim, desmistificar o que é mito e dizer que é verdade tudo. Entendi. Tá certo? Aqui trata só da minha opinião. Certo. E a arritmia é um problema muito complexo e envolve assim, uma gama de doenças, que algumas arritmias são benignas, em que a atividade física, inclusive, deve fazer parte do dia a dia da pessoa. E existem arritmias onde a atividade física é incompatível com o tratamento. Então, cada caso aí tem que ser individualizado. Não dá para você, digamos, determinar se é mito ou verdade. No caso da arritmia, porque a arritmia é algo mais complexo. Tem arritmias supraventriculares, ventriculares, bradiarritmias, taquiarritmias, enfim. A arritmia é um assunto bem complexo. Então é um quadro sindrômico e aí vai ter várias ramificações, né? Exatamente. Entendi. Tomar suplementos para treino é perigoso para o coração. Bom, aí depende. Depende do tipo de suplemento, sabe? O que é que acontece? A indústria, de uma maneira geral, a indústria alimentícia, de suplemento, qualquer uma, não está nem aí para você, na verdade. O que a indústria, toda indústria quer vender, né? E, assim, não é uma crítica à indústria. Toda a indústria quer vender. A indústria de automóveis quer vender automóvel, a indústria de cigarro quer vender cigarro, a indústria de celular quer vender celular. E a indústria de suplemento quer vender suplemento. Não quer vender saúde para você. Então, o que é na prática esse negócio? Quem vai precisar de suplementação alimentar para a prática de atividade física? Pô, praticamente atletas de alto rendimento ou atletas que estão disputando um nível digamos assim, de aumento de performance, onde ele já superou todas aquelas outras etapas. Então, esse suplemento, um malhadorzinho de academia, uma pessoa que vai para a academia 3 vezes por semana, o suplemento aí não faz diferença nenhuma. É só motivacional, é efeito placebo. Tudo que a gente vai fazer, todo medicamento, o suplemento tem efeito placebo. O efeito placebo é aquela incremento que a pessoa pensa que tem no que você está ingerindo, no que você está fazendo, pelo fato de estar fazendo aquilo ali. Então, se você toma um remédio para dor e acha que vai passar a dor,
e eu estou te dando um remédio que não é para dor e passa a dor, é efeito placebo, Sim. tá certo? Então, se você faz uso de pré-treinos que aumentam a frequência cardíaca, cafeína, taurina, aí não é legal. Porque você pode estar diante de um estimulador, né? Para algumas pessoas podem ter um circuito, digamos, dentro do nodo ventricular, e isso pode desencadear uma arritmia sim. Entendi. Tá? Já para aquelas pessoas que têm, digamos assim, um tônus vagal mais alto, por exemplo, tomar cafeína não vai fazer diferença e talvez possa melhorar mesmo o desempenho. Mas da onde vem sua cafeína? Uma xícara de café? Tranquilo. Sim, porque eu já vi alguns corredores, por exemplo, antes de correr, realmente tomar uma xícara de café ou outra coisa. Então, assim, a indústria, ela te vende um negócio que... Mas é totalmente diferente daqueles industrializados mesmo, Sim, né? sim. Aqueles pré-treinos. Quando assim, esses, digamos, queimadores, né? Normalmente, que são estimulantes, esses aí eu sou completamente contra. Eu acho que quase ninguém vai precisar disso. Já os suplementos alimentares, creatina, ou aminoácidos essenciais, alguma coisa, eu acho que aí individualiza muito. O objetivo, o que é que você conhece sobre isso aí, para hipertrofiar, por exemplo, sem ingerir a quantidade certa de proteína, já fica mais difícil. Mas se você, por exemplo, usa anabolizante, aí já é outro nível, né? Se você começa a utilizar elementos que não são naturalmente dentro do escopo do que é saudável e faz isso em nome de buscar saúde, aí eu acho que é uma incongruência, uma coisa assim que apesar de ser polêmico o tema aqui, né? Como está na moda, como digamos assim, tá muito vigente, a reposição hormonal ou a suplementação hormonal, ou mesmo a introdução de aumento de hormonal para homens e mulheres, eu acho um assunto bem complexo que deve envolver profissionais qualificados e não é para todo mundo. Nem todo mundo vai se beneficiar disso. Na verdade, a grande maioria vai se prejudicar com isso no longo prazo, porque tem calcificação coronariana, aumento de taxa aterosclerótica, que são coisas que você não está vendo agora no momento. São coisas que você vai conviver, como eu falei antes, aos 50, aos 60, aos 55, aos 49 e tal, você infarta e pensa que o infarto foi um evento isolado. Não foi. O infarto foi um evento forjado 15, 20 anos antes. Sim. E esse rastro aí é difícil de achar, né? De percorrer. Porque, como você falou das pessoas que estão na academia, né? Eu lembrei muito que tem muitos adolescentes que eles vão justamente por esses modismos, né? De influenciadores digitais que usam disso e acaba desvirtuando todo o processo. É o quarto. Exercícios físicos previnem infarto. O exercício físico, ele pode melhorar muito a qualidade de vida e ele ajudando, digamos assim, a ideia é o seguinte, se você está fazendo atividade física, você não está comendo, por exemplo, já diminui a quantidade de calorias ingeridas, né? Então, quem pratica exercício, melhora o peso, sim, no sentido, vou repetir, no sentido de que você está tendo menos tempo para comer. O objetivo, quando você pensa em perder peso, é nutricional. O objetivo é buscar uma nutrição melhor. Se você tem uma nutrição melhor, você vai diminuir o peso. Se você aumenta a sua resistência, você aumenta a sua qualidade de vida. Se você diminui suas taxas de colesterol, você aumenta a formação de placa. Se você aumenta a formação de placa, diminui a tendência de infarto. Mas esse não é um fator isolado. Você não pode confiar que somente isso vai fazer você ter menos infarto, porque tem fatores genéticos, né? Tem a presença do diabetes, da hipertensão, do estresse. Então, o exercício físico como um colaborador, digamos, imagina que você precisa de vários atores para fazer um filme, para diminuir o infarto. E um desses fatores, um desses atores é atividade física.
Tá tudo certo, diminui sim. Entendi. Não, e terceiro, parar de fazer exercícios físicos intensos de uma forma bruta causa problemas ao coração. Não, assim, parar de fazer exercício físico é sempre ruim, parar no sentido de Por causa que. ao longo do tempo, né? Ou você Não, vai dizer, de você forma tá. bruta. Você está fazendo Tá. Entendi. uma atividade física intensa mesmo, Tá. que aí para. Tá bom. É um corredor de 100 metros, né? Correu 100 metros e parou, né? Vem com tudo ali e para, né? Bom, esse aí, algumas atividades físicas têm essa característica, né? O que deve acontecer? É que isso aí não deve ser o padrão da preparação para aquele momento. Por exemplo, uma prova de 100 metros. O corredor de 100 metros não se prepara correndo 100 metros. Ele se prepara aumentando a força muscular na academia, correndo resistência, menos resistência, mas correndo, fazendo exercício de explosão. Enfim, você vai fazer uma atividade física que tem que ser completa. E em alguns momentos você faz esses exercícios de explosão, que é muita intensidade com paradas súbitas. Sim. Mas isso aí não necessariamente vai causar doença do coração ou parada cardíaca ou arritmia. Entendi. Corridas de longa distância pode causar danos ao coração. O corredor de longa distância, ele sofre, digamos assim, primeiro aqui a gente precisa definir o que é longa distância, né? Então, até 10 quilômetros, se você não tiver problema articular, se você não tem pé chato, genovalgo, joanete, se você não tem nenhum problema na sua biomecânica, você não vai ter problema nenhum correndo 10 quilômetros. Porque não é suficiente, digamos assim, para fazer com que o organismo entre no metabolismo de consumo. De 10 a 21, que são os corredores de meia maratona, né, além dos problemas biomecânicos, você tem que estar com o seu cardiovascular em dia, você não deve ter doença aterosclerótica, você não deve ter malformação congênita, valvulopatia, ou seja, tem que ter uma avaliação clínica aí para, digamos, lhe dar uma segurança de que você não tem nenhum problema que possa ser agravado por essa intensidade física aumentada. Para os corredores de longa distância, de fato, maratonistas, ultramaratonistas, aí o que se sabe é que essa quantidade de atividade física pode levar o coração de atleta, né, que é uma hipertrofia do coração, que pode terminar desencadeando alguns problemas na frente, e também alterações, além da biomecânica, lógica, aí é para alguns poucos privilegiados que vão conseguir fazer exercício nessa intensidade durante esse tempo e não ter problemas ortopédicos, ligamentares, né? Então, no atleta digamos assim, de alta performance, ele já passou pelo período, em geral, ele já passou por esse período de adaptação, já comprovadamente não tem essas lesões ligamentares, articulares, e por isso ele chegou em alta performance nesse nível. O problema realmente é a morte súbita e a arritmia, coração do atleta. Por quê? Porque essa quantidade de tempo fazendo atividade física intensa pode levar o coração a ter estímulos, né, um desbalanço do sistema simpático e parasimpático, principalmente a ter um tônus parasimpático um tônus vagal muito pronunciado durante o repouso. Isso pode precipitar algumas arritmias. E a principal delas é a fibrilação atrial, que é comum relativamente comum nesses pacientes de atividade física prolongada. E isso aí diminui a sobrevida, né, porque aumenta a mortalidade. Entendi. A natação, ela é um dos melhores esportes mesmo para melhorar essa resistência cardiovascular. Não, assim, o que determina a melhora, o condicionamento, né? A gente está falando, o que determina o condicionamento é a quantidade de tempo que você consegue fazer a atividade física, respeitando a sua individualidade dentro da frequência cardíaca submáxima. Então, qualquer pessoa consegue se condicionar se não tiver nenhuma doença do coração, biomecânica, se não tiver nenhum problema ortopédico grave. Qualquer pessoa é possível condicionar. Não quer dizer que você vai obter os mesmos índices de performance de outra pessoa. O condicionamento físico não é isso. O condicionamento físico é você conseguir fazer
a atividade física que você se propõe dentro daquele tempo que você. O exemplo aí, a partida de futebol. Conseguir jogar os 45 minutos sem ficar bebendo oxigênio. Qualquer pessoa vai conseguir. Agora, se você vai ser mais rápido do que o outro, tem mais força do que o outro, aí vem as questões individuais, né? É genético, treino de força separado, mas a capacidade aeróbica é mais fácil conseguir. A questão genética do genótipo, do genotipo da pessoa, ela influencia também. Sim. Endomorfo, mesomorfo. Aí o formato corporal tem mais a ver com estética do que propriamente com desempenho, né? É lógico que tem esportes onde a sua estatura, seu formato físico vai ser determinante. Não vai dar para um cara com 1,68m como eu jogar basquete na NBA, né? Não vai dar. Apesar de ter exemplo aí, tem um cara na internet que jogou e tal, não é a média, né? Você não vai conseguir fazer isso. Do mesmo jeito que um cara que tem, sei lá, 2,20m, ele vai ter agilidade suficiente para jogar futebol no nível alto. Não dá também. Aí a adaptação a cada esporte vai. Né? Agora, em termos de fisiculturismo, por exemplo, ser endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo pode sim determinar a aparência física diferente. Né? Isso não tem nada a ver com saúde, inclusive o fisiculturismo é um esporte que apesar de chamar muita atenção para a exposição dos músculos, pouco tem a ver com longevidade e com saúde adequada. Né? Entendi. Aí você falou dos atores, né? Agora tem o outro quadro, que é o pódio, apresentar o pódio. E aí eu queria saber para você as 3 recomendações mais importantes, os 3 principais atores para prevenção, para essa questão da saúde, de qualidade de vida. Vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte: para sua mente estar em paz, para sua mente estar em equilíbrio, é preciso que uma série de pensamentos positivos, e aí vem da religiosidade, do seu equilíbrio pessoal, com o que você faz, com o que você está fazendo, né? Se você gosta do que está fazendo, com o trabalho, com o estudo, se você faz o que você gostaria de estar fazendo, ou seja, o equilíbrio mental é o primeiro. Se você não conseguir isso aí, dificilmente você se motiva para fazer outras coisas. Segunda coisa que tem que estar presente é a alimentação balanceada. Embora a gente não seja assim, digamos, principalmente os nordestinos, né? Tem muito carboidrato na nossa dieta, faz parte da nossa cultura. Nossos avós foram assim, nossos pais foram assim, e a gente também é assim. Mas tentar trocar a parte de alimentos gordurosos e não misturar muita gordura com sódio e carboidrato junto ao mesmo tempo, isso aí é muito maléfico. Esse equilíbrio alimentar, eu acho que faz parte do jogo, ele tem que ser buscado, embora não seja uma coisa mecânica, robótica, isso aí tem que ser uma busca diária. E a atividade física se insere aí nesse contexto, e um repouso logo após a atividade física ou na noite seguinte, né? Entendi. Não ter esse repouso também depois da atividade física costuma ser prejudicial por causa do nível de cortisol. Então, primeiro realmente passa pelo equilíbrio mental, né? Sem dúvida. Porque a gente não é uma coisa só, a gente é tudo isso junto tudo ao mesmo tempo, sim, uma individualidade. E para finalizar, eu queria que você fizesse um desafio para quem estivesse assistindo a fazer alguma atividade física, pode ser uma série de alongamento, de aquecimento, uma caminhada. Bom, o ideal assim, para quem está sedentário é que comece a caminhar. Esse é o exercício de entrada mais gratificante que traz maior resultado. Né? Não começar a fazer 1 hora de caminhada, não é nada disso. Quem está sedentário realmente, começa aí com 15 a 20 minutos de atividade de caminhada por dia, caminhada de baixa intensidade mesmo, para você colocar o organismo para, digamos assim, para funcionar, né? Para respirar melhor. E à medida que você comece a fazer essa caminhada, ao longo do tempo, não aumente o tempo,
aumente a intensidade até você quase estar correndo, digamos, está trotando. Depois desse período, se assim ainda você quiser aumentar o tempo, 20 minutos, de 15 a 20, né? Obviamente, isso aqui vale para os jovens e para o adulto jovem. Pessoas idosas devem fazer sua avaliação cardiovascular antes de fazer atividade física. Pessoas que têm parentes que tiveram infarto precoce, pessoas que têm história de doenças genéticas, todo esse grupo aí deve fazer sua avaliação cardiovascular antes de atividade física qualquer. Entendi. Não dá pra reagir só pela emoção também, né? Exatamente. Tudo calculado, pensado e depois Exatamente. agir. Então é isso, muito obrigado. Nada, prazer. Eu aprendi demais aqui nesse episódio. Foi Joia. muito. Para mim foram várias lições de vida, na verdade. Além de toda de conteúdo, né, informativo, mas me veio colocando em alguns momentos. Então Legal. foram várias lições. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Tudo de bom para todo mundo aí. Então, muito obrigado você que acompanhou. Curta, comente, compartilha. Faça esse desafio que o Marcos falou. De acordo com também as suas orientações médicas, né? Não adianta só querer começar sem se precaver antes. Melhor se precaver do que remediar, né? Fazer uma avaliação prévia. Isso. E é isso. Compartilhe e até mais. Tchau.